Um aspecto muito importante da psicologia integrativa é como é que ela foi formada, como é que ela foi estruturada, e de que maneira a psicologia integrativa ela cresceu. Uma primeira ponte importante para que a gente possa entender a psicologia integrativa é exatamente o contexto histórico, o contexto onde ela surgiu, como foi, quais foram os passos, quais foram os principais momentos que a psicologia foi desenvolvida. E é isso que a gente vai estar trabalhando agora, tá? A história da psicologia integrativa, como é que ela se deu, como é que ela foi estruturada e organizada, para que a gente possa entender todos os principais momentos da psicologia e por que eles foram significativos para o desenvolvimento da psicologia integrativa. A psicologia integrativa ela surge de duas bases fundamentais. Duas bases foram muito importantes para que a psicologia integrativa ela pudesse ser compreendida e ela pudesse e, e se desenvolvendo né, até o que ela é hoje. Primeiro, desenvolvimento das psicoterapias, das práticas de consultório. Então, de um lado, as psicoterapias elas começaram a ser desenvolvidas, as linhas, as teorias e as principais escolas de psicologia começaram a se sedimentar. E do outro lado, a psicologia geral, a psicologia que começou a explicar com mais detalhes, com mais profundidade, com mais know-how acadêmico, científico, quem somos nós, como a mente funciona, quais são os processos psicológicos, como nós devemos nos comportar num contexto de cultura, né? E assim sucessivamente. Então a gente, na verdade, nós tivemos essas duas vertentes fazendo com que a psicoterapia fosse se desenvolvendo, ela fosse sendo de um lado questionada, do outro lado melhorada, do outro lado ela fosse sendo entendida, né, seus pressupostos e o que é que realmente funciona na psicoterapia. A psicoterapia, portanto, integrativa, ela é uma das bases para a formação da psicologia integrativa. E é isso que a gente vai estar trazendo hoje, né? A história da psicologia integrativa e os seus principais momentos de desenvolvimento, né? Ela representa um momento onde a gente precisa entender o ser humano dentro de um paradigma ampliado, entendendo todos os processos que fundamentam a mente humana e toda a complexidade que nós cada vez mais nós apresentamos, né? Cada vez mais fica claro para os acadêmicos, para os professores, para os próprios clínicos que o ser humano é muito mais do que um conjunto de leis estáticas, né? Um conjunto de leis determinísticas. Fica muito mais claro que o ser humano é muito mais complexo, tem muito mais detalhes que a gente, a cada dia, a gente passa a entender e isso passa a fazer parte do campo da psicoterapia. E é isso que a gente vai estar falando hoje, tá? Nós vamos falar sobre a história da psicologia integrativa. Um ponto muito importante dessa história, a gente pode dizer que o marco principal, um dos principais momentos de surgimento da psicoterapia é o próprio surgimento da psicanálise, o próprio surgimento do behaviorismo e do humanismo. As três escolas principais da psicologia, elas fizeram uma base, fizeram vamos dizer assim, salientaram e apresentaram para o mundo a importância de se ter um tratamento psicoterápico, um tratamento psicológico baseado numa sessão individual, numa sessão onde acontecia uma imersão a processos inconscientes, ou então um trabalho onde se trabalhava aspectos do comportamento e até mesmo aspectos dos potenciais humanos, né? Isso em cada uma das três matrizes principais da psicologia, isso significou exatamente mais ou menos em 1900, 1905
né, com a psicanálise, o trabalho de Freud, né, de, no seu nos seus famosos ensaios e que depois viraram livros, mas sobretudo em 1905, quando ele publica, né, Análise de Sonhos, ele começa a organizar, né, o que ele chamava de cura pelas palavras. Nesse momento, a psicanálise, o behaviorismo e o humanismo dominavam a cena da psicoterapia. E é exatamente nesse primeiro momento onde você vai ter todo um conjunto de aspectos que foram voltados, né, que foram sistematizados. E até lá, muitas das práticas, desde lá, né, muitas das práticas da psicoterapia, elas continuam. Esse hábito de ter uma sessão semanal, uma sessão de 1 hora, né, isso apareceu, né, desde que os trabalhos dos primeiros psicanalistas, o Freud, o Jung e seus, né, fundadores, dos outros fundadores da psicanálise, eles começaram a sistematizar o trabalho de tratamento de processos traumáticos, de processos voltados ao inconsciente. E isso continua com os trabalhos dos behavioristas e também com os trabalhos dos humanistas. Nesse momento surgem as psicoterapias de cunho especialistas, né? A psicologia não ainda era mundialmente concebida como uma área de formação, né? Isso começa paulatinamente com os primeiros professores e psicólogos dando aulas isoladas, até que depois isso vai se consolidando num curso mesmo de formação. Eu estou falando aí por volta de 1900. Em alguns países já começam a ter os primeiros laboratórios de psicologia, já começamos a ter os primeiros acadêmicos organizando, né? Mas ainda nós não temos uma formação como nós conhecemos hoje de psicologia, concebida em 6 anos de formação, com todos os meandros que nós temos hoje. No segundo momento, a psicologia já estava consolidada e formada em alguns países e houve uma demanda popular e muito grande, sobretudo dos países que foram à guerra, porque os soldados voltaram, né, para os seus países e os governos passaram a exigir, a tentar entender que tipo de tratamento você poderia dar a um veterano de guerra, porque a sociedade se preocupava sobre como essas pessoas seriam reinseridas, se eles iriam trazer a violência que eles viveram para a guerra para as sociedades, se eles iriam funcionar, e claro, até por questões, né, de uma obrigação até ética, né, de que pudesse reinserir esse soldado na cultura, né? Sobretudo nos Estados Unidos e nos países que enviaram um contingente grande de soldados à guerra. Então, foi um momento onde a sociedade estava, já tínhamos uma prática de 50 anos de psicoterapia, né? Desde 1900, a cura pelas palavras foi ganhando fôlego, foi ganhando força. Depois do movimento da Primeira Guerra Mundial, alguns soldados, em 1917 mais ou menos, passaram a ter conversões histéricas por conta da violência da guerra, da Primeira Guerra. E aí, quando eles retornavam do processo, né, de, de uma batalha, eles tinham paralisia, cegueiras, né, cegueiras que eram cegueiras causadas por motivos psicológicos. A violência era tão grande no fronte de batalha que ele voltava e ele ficava cego. E era uma cegueira verdadeira, assim, não era, ele não estava simulando, né? Mas não tinha nenhum dano físico. O dano era emocional. E isso fez com que a famosa cura pelas palavras fossem preferidamente o tratamento mais indicado para esses soldados, né? A famosa cegueira histérica, como eles diziam, né? A violência tinha sido tão grande no fronte de batalha que a pessoa tinha desenvolvido um sintoma de uma cegueira que era resolvida a partir do trabalho psicológico, sobretudo usando o know-how de Freud. E isso se estendeu até mais ou menos, né, 1940, 1945 e popularizou demais o trabalho psicológico.
E aí a gente começa uma fase no mundo onde passa a ser bastante importante entendermos sobre comportamento, mente, cérebro, assim como a reabilitação, o trabalho nos processos de adoecimento psíquico, né? Só que depois de 1940, né, a Segunda Guerra emerge, em 44 ela acaba e a preocupação não só com os soldados que voltaram no pós-guerra, mas que já estavam voltando durante a guerra, fez com que um conjunto de estudos passasse a ser conduzidos para entender o que é que funcionava nas psicoterapias. O que era que realmente fazia a diferença, né? E aí esses trabalhos, esses tratamentos, eles foram de novo testados, só que agora num outro momento de mundo, né? Num momento onde as pessoas já conhecem mais sobre mente e cérebro, já conhecem mais sobre a neurologia, sobre os processos, vamos dizer assim, físicos do cérebro, já conhecem um pouco mais sobre o cérebro. E isso tudo faz com que uma nova era surja, que é o momento onde a gente estava interessado nos efeitos e resultados da psicoterapia, sobretudo por volta de 1945 até 50, né? E aí o hábito antigo de tratar e de trabalhar, levar os soldados a um tratamento psicológico, né, a terapia de grupo, fez com que novamente socorresse no pós-guerra e durante a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. Só que alguns efeitos não foram necessariamente os melhores. Então não era uma sociedade como a de 1920, 1900, né? Na Primeira Guerra, que aceitou e disse, nossa, que novidade, que bacana, esse tratamento realmente funciona. Agora a sociedade já estava um pouco mais, vamos dizer assim, já conhecia um pouco mais, já estava um pouco mais madura e ela já sabia, né, já conhecia um pouco mais sobre mente e cérebro e queria um tratamento mais eficaz, mais funcional. E aí veio um trabalho extremamente importante, né, chamado Os Efeitos da Psicoterapia, uma avaliação, onde o autor ele reuniu 24 estudos, né, de psicoterapia psicodinâmica, de cunho, sobretudo, psicanalista, questionando os efeitos da psicoterapia, dizendo que não tem tanta coisa boa assim, não está fazendo tanto efeito quanto deveria. Existem alguns traumas mais severos que ela não está dando conta e fazia um conjunto de questionamentos sobre o método, sobre a metodologia, sobre como fazer a psicoterapia, né? E aí veio exatamente, passa essa fase, a psicologia fica, de certa maneira, sente um pouco o golpe, mas aí já tínhamos um conjunto de universidades e de cursos de psicologia também no Brasil, né? Que inaugura o primeiro curso em 64, a regulamentação da profissão. Então, de uma certa forma, o trabalho clínico ele passa a ser dividido entre psicanalistas, os primeiros psicólogos nas linhas de formação iniciais, e agora o trabalho de formação verdadeira nos departamentos de psicologia no Brasil, pós 64, que no resto do mundo já estava consolidado, porque os laboratórios de psicologia já estavam é, fortes na Alemanha, já estavam muito bem consolidados, né, depois da Segunda Guerra em quase toda a Europa e aqui nos Estados Unidos. Então, o que é que passa a acontecer? A psicologia ela precisa dar uma resposta, ela precisa se organizar, sobretudo a psicologia clínica, e dar uma resposta, dizer para a sociedade que ela é funcional e por que ela é funcional, como o trabalho deve ser conduzido, de que maneira ela realiza o tratamento e quais são as bases da psicoterapia. E foi aí que inicia a terceira fase, em 1970, um momento de eficácia e de eficiência na psicoterapia, é, sobretudo tentando apresentar para a sociedade quais são os benefícios que a psicoterapia oferece. E foi exatamente o título do trabalho, que foi o trabalho clássico dessa fase, um trabalho de revisão sistemática,
onde ele organizou, os autores organizaram um trabalho para entender os efeitos da psicoterapia e eles concluem que 70% dos efeitos de melhora dos pacientes se deviam à psicoterapia. É um estudo famoso chamado Os Benefícios da Psicoterapia, de 1970. Então, assim, a resposta que foi dada para a sociedade foi mais ou menos assim: olha, fizemos uma revisão em todos os estilos de psicoterapia e nós percebemos que o paciente não melhora espontaneamente. E eles melhoram muito acima do efeito placebo. Ou seja, se você não fizer nada, às vezes existem determinados traumas e processos psicológicos que eles melhoram. Mas eles perceberam que, na verdade, a própria crença que você está sendo trabalhada, né? Isso ajuda algumas pessoas a melhorarem dos seus transtornos. Mas o que eles perceberam é que existia um efeito muito maior do que esse efeito ao acaso, do que esse efeito da expectativa, do que esse efeito placebo. E que 70% dos pacientes melhoravam pelo efeito da psicoterapia, né? E isso foi um momento onde a psicologia clínica ela voltou a ficar em evidência, esses estudos, esses resultados, eles percorreram o mundo e passaram a novamente dar credibilidade ao tratamento das psicoterapias. Isso passou a ser bastante importante, né? Também em 1970, a SPR, uma sociedade de pesquisa, né, de psicologia, sobretudo voltada para a psicoterapia, a Sociedade de Pesquisa das Psicoterapias, ela foi criada critérios de investigação, critérios críticos para que se pudesse entender o que é que funciona na psicoterapia. Então, em 1970, essa sociedade foi criada, a SPR. Isso norteou e norteia até hoje a pesquisa e o desenvolvimento de técnicas e de estruturas, né, de tratamento que são aceitas na comunidade científica como terapias validadas. Que isso fez surgir a quarta fase, né, que foi após o 1970, as psicoterapias ficaram extremamente importantes, passaram a ser validadas, faculdades de psicologia pelo mundo, um momento de extremo otimismo com relação ao tratamento psicológico, ao que funcionava na psicoterapia, como o tratamento deveria ser conduzido e organizado. Em 1986, começamos um novo ciclo marcado pelo ecletismo técnico. Por quê? Passaram a surgir centenas de estilos e práticas de psicoterapia. Em 1986, foram catalogadas 400 tipos de terapias diferentes, somente nos Estados Unidos, com suporte empírico, né? Mas a grande maioria publicada sem estudos de eficácia que dessem suporte à psicoterapia. E veio o famoso estudo, né? O famoso veredito Dodô, que foi um momento onde os autores fizeram uma revisão, fizeram estudo amplo nas psicoterapias e eles concluíram que todas as psicoterapias são boas. Por isso a analogia com o pássaro Dodô de Alice, de Alice no País das Maravilhas, porque as psicoterapias, independente do tipo e do estilo, todas funcionavam. É como se todas elas ganhassem a corrida, né? Esse pássaro é o pássaro que faz aquela famosa passagem de Alice dos País das Maravilhas, que fala que não importa quem ganha, que todos são vencedores, né, numa corrida que Alice vai participar. Então, por isso essa analogia, por isso o veredito Dodô. Porque é mais ou menos assim, eles fizeram a pesquisa em todas as psicoterapias e concluíram que todas prestam, não tinha nenhum tipo de psicoterapia que fosse ineficaz. E meio que validou o momento do mundo onde
existia uma abundância, né, de técnicas e de processos ecléticos, né, de trabalho. E aí era muito comum as pessoas irem juntando linhas uma com a outra. E foi um momento assim muito de uma, por um lado, muito importante, porque surgiram muitas linhas, muitas técnicas que depois se mostraram assertivas e depois se mostraram que eram técnicas importantes, né, e que bem fundamentadas, mas que também promoveu um momento de uma grande salada na psicoterapia, né, onde você podia fazer quase que tudo, desde que bem intencionado, e aí as pessoas saíam intuitivamente produzindo junções teóricas entre uma teoria com a outra, enfim. Um momento muito complexo das psicoterapias, fazendo com que as psicoterapias elas entrassem num momento de extremo crescimento, mas ao mesmo tempo também por conta desse descontrole, dessa quantidade fenomenal de psicoterapias, elas também entrassem no ridículo, porque algumas coisas, né, algumas práticas, algumas teorias e algumas atuações eram ineficazes, comprovadamente ineficazes. E a população descobria isso, depois isso vinha a público, e isso fez com que as psicoterapias perdessem muito do crédito que obteram, né, a partir de 1970. Mas não por acaso, isso foi bastante importante para o desenvolvimento de um tipo de pensamento de que precisávamos desenvolver o campo, precisávamos desenvolver a área. A psicologia, de alguma maneira, ela necessitava de que a gente pudesse ter a condição de repensar as práticas tradicionais e realmente responder as perguntas que todos temos até hoje. O que é que funciona nas psicoterapias? O que é marcante e importante para cada uma delas, né? E aí foi o momento que surgiu, né, na fase posterior, os trabalhos de integração na psicoterapia, né? É exatamente nesta fase, a partir de 2002, sobretudo, né, onde você tem uma emergência do ecletismo e todos os trabalhos ecletistas emergindo em 86, de você repaginar as práticas psicológicas, de você repensar, realmente poder entender o que é que funciona. E aí surgem os primeiros modelos de integração na psicoterapia, de integrar, de tentar juntar o que tem bom na psicologia, o que tem bom em cada escola, o que é que funciona em cada uma delas, o que é que dá certo. E foi exatamente a psicoterapia integrativa e as outras psicoterapias e o que ocorreu nesse momento de integração que começou a formar o desenvolvimento da psicoterapia integrativa. Em 2002 surge a obra clássica de Norcross, né, um handbook de começa a escrever, depois publique melhor, a edição que nós temos é de 2005. Ele organiza e sistematiza as bases da integração na psicologia, né? A sociedade, e também surge a CEP, né? A Sociedade para a Exploração da Psicoterapia e a Integração, organizando os métodos e as metodologias integrativas, né? Surgem também revistas científicas dedicadas a explorar o problema das psicoterapias, sobretudo o problema tanto técnico quanto teórico das psicoterapias, ou seja, entender de fato o que funciona, o que dá certo, o que é importante para as psicoterapias funcionarem com seu rigor científico adequado. Então, a quinta fase é a fase da integração na psicoterapia. Ah, professor, mas se isso começou em 2002, esse movimento começou forte,
nos Estados Unidos, na Europa, em outros países também fora da Europa, porque no Brasil só agora a gente está escutando falar de integração. Porque normalmente a gente tem esse delay mesmo, a gente tem esse atraso. Na área de medidas, na área de processos psicológicos básicos, na área de neurociência, a gente está mais ou menos por aí, uns 20 anos, 25, 22 anos atrasados. As coisas são inventadas aqui, depois de alguns anos elas são popularizadas e elas vão para o Brasil. A gente ainda não tem o investimento em pesquisa e em educação que os países europeus, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia têm, tá? Então, a gente passou a ter um momento de um extremo desenvolvimento, né, da integração, sobretudo aqui nos Estados Unidos, com a CEP e as revistas científicas voltadas à integração. E a pergunta desse momento não era mais se as terapias funcionam, sabíamos que funcionavam. Sabemos, né, que elas funcionam. Não era mais a questão não era mais se as técnicas de terapias funcionavam. E também já sabíamos que algumas técnicas não funcionavam, e algumas até pior, promoviam efeitos colaterais indesejados. Então não era aquele veredito do se provou e verídico. Se percebeu que tinha sim diferença entre uma psicoterapia e outra. Tanto é que hoje a gente tem uma classificação de psicoterapias que são voltadas para um tipo de trabalho, um tipo de tratamento, um tipo de processo, tá? Com os famosos padrões ouro de tratamento para depressão, padrão ouro de tratamento para ansiedade. Existe o padrão, que é chamado de padrão ouro, aceito pelos ministérios da saúde de diversos países, tá? Padrão ouro, na verdade, são padrões que são estabelecidos de tratamento para aquele tipo de problema específico. Então, por exemplo, para tratar depressão, o melhor tratamento é o tratamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde, é tal tratamento. O tratamento recomendado pela Sociedade Inglesa de Saúde é tal. O tratamento principal indicado, a estrutura de trabalho para tratar depressão segundo a Sociedade Psicoterápica, Médica, a regulamentação de saúde americana é tal, famoso NIH, né? O Instituto, uma instituição com força mundial, né? Que norteia praticamente um conjunto de parâmetros para o tratamento médico, o tratamento neuropsicológico, o tratamento, né, de saúde em todo o mundo. Os Estados Unidos eles têm uma força muito grande na determinação desses padrões. O próprio manual, né, de critérios diagnósticos ele tem uma força de publicação muito grande aqui, né? Tanto que a gente tem um internacional e um norte-americano, né? Então nós temos o CID e o DSM. O DSM é americano. Ou seja, você tem aqui uma força muito grande na discussão e no debate, né? Sobre quais são as práticas que são funcionais e quais são as práticas que não são funcionais. Após aquele boom ecletista de surgimento de várias escolas, a tentativa agora era de informar a população quais são as práticas que são recomendadas para cada situação, para que a sociedade pudesse ter senso crítico para buscar aquele tratamento adequado e que fossem os mais funcionais para o seu tipo de problema e também para as suas necessidades, né? E isso foi um momento assim muito importante da psicoterapia, porque surgem as escolas integrativas tentando integrar o que tinha de melhor nos cursos de psicologia, o que tinha de melhor nas teorias psicológicas, com o que tinha de melhor nas escolas, porque algumas das escolas estavam ainda à margem das universidades, funcionavam como sociedades próprias, ainda estão até hoje, né? Algumas delas, né? Mas o processo todo de desenvolvimento
da psicologia e da psicoterapia integrativa, ela inicia mais ou menos aí, tá? Em 2000, nos anos 2000, 2002, 2005, com a obra sistematizadora de Norcross, com o surgimento da CEP e com o senso crítico de que tem coisa que não está funcionando. A gente precisa realmente regulamentar, sistematizar essas escolas, né? Descobrir o que é que funciona em cada uma. É lógico que tem algumas coisas que não estão funcionando. É lógico que nós temos linhas que têm um conjunto de profissionais que não trabalham adequadamente com as bases daquela psicoterapia, que transcendem, que fazem, que misturam com outras linhas. Isso pode ser feito. Como é que isso deve ser feito? De que maneira esse trabalho ele precisa ser articulado, né, para que ele realmente se transforme numa abordagem, numa prática de trabalho que seja funcional e que tenha um norte ético, né? Uma base epistemológica clara, né? Então, como é que isso se dá? Como é que isso funciona? E aí veio mais ou menos 2010, onde houve um enorme amadurecimento profissional. Algumas linhas que fizeram junções, por exemplo, o TCC, a terapia comportamental cognitiva, que é uma junção, sobretudo, de práticas que vieram do comportamentalismo, do trabalho no comportamento, com o cognitivismo, ele junta e faz uma linha e vieram a ter muito desenvolvimento. Aí surge também a EFT, né? A terapia focada nas emoções e a própria e um conjunto de psicoterapias integrativas, sempre assimilando, né? Neste momento a gente já sabia o que é que funcionava, já começamos a ter os mapeamentos, as meta-análises, que desde 2010 elas ocorrem, para saber mais ou menos o que é que funciona, né? E o que é que dá certo em qualquer estilo de psicoterapia. E isso passou a ser bastante importante para a gente. Por quê? Porque a gente passou a ter o desenvolvimento de uma rede profissional muito bem sedimentada para a integração, com a oportunidade de observar vários tipos de tratamento, né? Particularmente aqueles mais adaptados para tratar de distúrbios mais complicados, mais complexos, mais difíceis, né? E a gente passou a entender os efeitos de psicoterapia e o que é que funciona. E aí, este primeiro momento, a TCC começa a crescer e se expandir, né? A terapia comportamental cognitiva, que é uma das primeiras técnicas a fazer essa integração. Eu costumo dizer que fazer parte do segundo a terceiro ciclo de integração das psicoterapias começaram a se organizar, a se estruturar, né? A se desenvolver. E aí o que acontece? A gente passa a ter, nesse momento, um amadurecimento profissional. Começa a surgir os manuais da APA de como supervisionar a psicoterapia integrativa, ela vai para dentro das faculdades, passam a ter manuais, um conjunto de autores sistematizando as suas linhas, fazendo junções com aporte, com uma argumentação mais aprofundada, com episteme, né? Enfim, a gente passa a ter uma efervescência desse campo, né? E a própria psicologia e passa a desenvolver as bases teóricas com muito mais clareza sobre o que funciona e o que não funciona na psicoterapia. Então esse é um momento muito importante de amadurecimento profissional das psicoterapias integrativas. O sétimo momento, tá? É onde a gente passa a ter, mais ou menos em 2020, né? Com a emergência, né? Um momento de enorme desenvolvimento pós-Covid, porque a gente passa a ter a necessidade de incluir o online, né? Nesse momento. Passa a ter a necessidade também, nesse sétimo momento, de, de de direcionar as práticas de tratamento da psicoterapia também para o tratamento de saúde mental, né? Começa a ter mais e mais estudos científicos. Os autores integrativos que começaram em 2002 continuaram a produzir, né? O Norcross, por exemplo, produziu novos livros com novas meta-análises para iniciar.
surgindo, né, fazendo com que a gente passasse a ter o desenvolvimento mais robusto da psicoterapia integrativa, né? Sobretudo pensando também nessa dimensão existencial. E aí surge, né, importantes trabalhos na psicologia existencialista, começa a ser incorporados esses estudos à, à psicoterapia integrativa. A gente começa a entender que existem efeitos de um trabalho feito, né, nessa dimensão transpessoal, existencial e também profissional, que também trata, que também faz parte desse contexto de tratamento. E aí isso surge o momento atual, né? 5 anos após o fim, né, do ciclo do Covid, né, 6 anos, né, a gente passou a ter uma emergência. O campo de saúde mental cresceu muito pós-Covid, porque naquele momento alguns tabus que cercavam, algumas discussões que cercavam o desenvolvimento do próprio trabalho integrativo foram quebrados. A sociedade passou a ter que ir para o online, o fechamento, né? E testar métodos, novas formas de trabalhar. E alguns profissionais perceberam que isso pode dar certo, que funciona, né? A própria TCC, o IFT ganharam uma repercussão mundial, né? Que se tornaram os tratamentos de referência, o padrão ouro de tratamento de alguns transtornos, e as psicoterapias integrativas passaram a figurar no topo dos tratamentos mais bem-sucedidos, né? E a gente passou a ter um conjunto de modelos de psicoterapia integrativa sendo agora repensados de uma maneira muito mais séria, profissional, de uma maneira muito mais estruturada, para que a gente possa oferecer à nossa população um tratamento mais robusto, né? E isso foi comprovado também com muitas meta-análises que comprovaram esses efeitos, né? Ou seja, no momento atual, nós estamos num momento assim de enorme efervescência, onde a gente sabe que as terapias funcionam, sabe o que é que não funciona nas psicoterapias, as práticas que não devem ser incorporadas nesse sistema de tratamento, e sabe também aquilo que deve ser feito em termos de tratamento, como você pode conduzir, não só em termos de método, de técnica, mas também em termos de que posturas, que comportamentos e atitudes do psicólogo, do psicoterapeuta são importantes que ele desenvolva e que ajudam no trabalho, no tratamento dos seus pacientes. Então, essa junção, essa articulação entre o que funciona, o que dá certo, o que tem de central e de importante para o tratamento, junto com todo o know-how teórico e técnico, fez surgir, no momento atual, a episteme, o conceito, a reunião de estudos que envolve neurociências, que envolvem um conjunto de autores da psicologia que explicam a mente, o comportamento, né, quem somos nós e também, né, os aspectos técnicos mesmo. Eu estou falando de usar todos os estudos de meta-análise, as grandes revisões que passaram a existir, né? E algumas delas bem antigas, tem estudo de mais de 70 anos ininterruptos, né? Por exemplo, estudo sobre felicidade, o que é importante para que a gente consiga ter felicidade. Então, essas revisões, esses trabalhos, né, longitudinais, trabalho de 70 anos, ininterrupto aqui na Universidade Americana, eles passaram a orientar também os psicoterapeutas sobre o que é importante, como você pode conduzir o tratamento, com que base. E a partir mais ou menos de 2001, 2002, começa a discussão sobre os sistemas assim complexos na psicoterapia. Tinha começado antes até, mas isso começou de uma maneira mais robusta, né, pós-Covid, porque aí se popularizou, né, os efeitos de crescimento do vírus são similares a o que a gente entende
sobre os sistemas complexos, né? E eu vou abordar isso mais adiante. Tem alguns vídeos até no canal que tratam também, né, dos sistemas complexos e por que isso é importante. Porque a gente passou a entender mais de quem somos nós, passamos a ter mais clareza como funcionam nossos processos cognitivos. Passamos a entender melhor dos processos de saúde e doença, como é que é saúde, o que é doença, como é que adoecemos e por que adoecemos, quais são as bases de funcionamento do nosso sistema mental, de que maneira nós podemos tratar a ansiedade, de que maneira podemos fazer com que uma pessoa que tem depressão crônica ela possa ser trabalhada. E alguns trabalhos começaram a ter resultado, a ter sucesso, trabalhando com problemas complicados. E o trabalho também começou a ir para a saúde mental, de forma geral. O trabalho tá com os alcoólatras anônimos, os trabalhos de terapia de grupo, isso tudo passou a ser ressignificado, sendo colocados em estudos de revisões sistemáticas e algumas bem robustas, algumas com revisões das revisões, ou seja, um monte de autor descobriu o que é que funciona na terapia e cada um publicou uma meta-análise sobre um determinado aspecto que funciona. E aí, outro autor pegou todos esses e reuniu, fazendo uma grande síntese sistematizadora. Então, nós estamos num momento extremamente importante, onde passamos a criar uma episteme, uma epistemologia junto com o que funciona, com o que dá certo, com o que é mais eficaz em termos de trabalho. E o resultado da psicoterapia é muito maior, muito mais consistente. A gente passou a juntar essas psicoterapias, esses estudos e a desenvolver as nossas práticas, né, integrativas. Alguns autores passaram a ter muito resultado, muito resultado mesmo naquilo que tratavam, né? E passamos agora a ter uma nova relação entre as linhas, entre as psicoterapias, agora marcada pelo respeito mútuo, né? Pelos esforços de conciliação, pela articulação entre as vertentes teóricas e tudo mais. Então, é um momento muito fecundo, muito importante, onde as psicoterapias elas vão ter cada vez um crescimento maior e as práticas integrativas cada vez com mais reconhecimento, cada vez com mais rigor técnico, cada vez com mais fundamento científico, ok?